Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando hoje, criei coragem, um pouquinho de tempo para filmar um pouquinho aqui para vocês e conversar com vocês, né? Já faz 2 meses que eu tive a Aurora. Até o vídeo de hoje eu vou falar como foi o meu parto, né, aqui na Itália. Eu aproveitei agora para ir no mercado e vou aproveitar, vou dar uma voltinha aqui com a Aurora e vou ir conversando com vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a Aurora. Olha como ela tá linda. Ontem, dia 1º de setembro, ela fez 2 meses. Ela tá enorme. A última vez que a gente passou na pediatra, que foi acho que no começo, não, na metade de agosto, né? Não lembro o dia. A Aurora ela tava medindo 56 centímetros. Então a nossa consulta agora com a pediatra vai ser agora no final de setembro. Olha, daí vai fazer uma medição, né, do corpinho de novo para ver quanto que ela tá medindo. Mas ela cresceu demais. Esse macacão aqui, ele tá praticamente certinho, o macacão. Tá certinho. Tava tentando posicionar o celular aqui no carrinho. Eu atravessei todas as ruas aqui, né? Agora eu tô indo lá no castelo e tem um pedação aqui de calçada que é bom pra caminhar. Nossa, começou a mudar o tempo aqui. Tá ventando, sabe? Choveu esses dias. Ontem choveu também. Agora tá bem fresquinho. Até coloquei um macacãozinho na Aurora. Eu acho que tava fazendo 24 graus. Então já tem que andar com um macacãozinho para não tomar vento. Nossa, tem que ficar esperto aqui que ainda tem pernilongo. Eu tava gravando para vocês e a banana aqui tirando os pernilongos do carrinho para ela não ser picada. Ai, ó, é uma loucura. Eu tenho tanta coisa assim para falar para vocês, né? Esses 2 meses assim que passaram, né, de pós-parto, cuidar de um RN, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Hoje eu vou contar para vocês como que foi o meu pós-parto, né? O pós-parto não, isso aí também eu vou contar depois para vocês. Vou contar hoje para vocês como que foi o meu parto aqui na Itália. Daqui a pouquinho eu já conto tudo para vocês. Cheguei aqui em frente do castelo. Nossa, como que eu gosto aqui desse lugar. É bem assim, tem bastante árvores e tem vários bancos, né? Apesar que aqui na Itália inteira, todo lugar que você vai tem um monte de banco para você sentar. Agora eu vou procurar um banquinho aqui numa sombra, embaixo de uma árvore, para sentar para conversar com vocês, para contar, né, tudo como que foi o meu parto aqui na Itália. E também achar um lugarzinho estratégico, se a Aurora quiser mamar, daí fica mais fácil para eu dar mamar para ela. Deixa eu entrar aqui. Sentei aqui em frente do castelo, aonde eu queria sentar. Tinha umas senhoras que tá batendo um pouquinho de sol, um pouquinho bastante até, mas daqui a pouco já vai virar o sol. Daí já pega um pouquinho de sombra aqui. E a Aurora tá aqui, ó. Mamãe balançando com o pé. Tá aqui, ó, dormindo bem gostosinho. Tá aquele sol assim, mas não tá aquele sol quentão, né? Ainda tá no verão, mas não tá aquele calor absurdo. Então vamos lá, vou contar pra vocês como que foi o meu parto aqui na Itália. Eu fui no hospital, quando eu cheguei na 39 semanas, eu não tinha assim nada de dilatação. Gente, eu vou ficar às vezes olhando aqui pro lado, é pra ver a Aurora, tá? Tem que ficar de olho se
vem pernilongo nela. Não quis colocar redinha, mas qualquer coisa eu coloco a redinha de pernilongo no bebê conforto. Então, eu fui pro hospital, a partir das 38 semanas eu comecei a fazer controle, né, para ver o batimento cardíaco da Aurora, né, do coraçãozinho dela, e a minha contração. Eu não estava tendo assim dores, né, de contração. Eu estava tendo contração, mas aquela sem dor que a barriga fica dura, e depois assim já passa, mas dor não tava. Então eu comecei a ir no hospital. Na verdade, o hospital mesmo que me ligou, né, para fazer esses controles. E conforme eu ia, as enfermeiras do hospital falavam, ó, volta amanhã. Então, praticamente no começo das 38 semanas eu ia e depois eu voltava depois de 2 dias. Daí quando eu cheguei na 39 semanas, eu comecei a ir praticamente assim todo dia para o hospital. E o bom é que assim, o hospital ele fica pertinho aqui de casa. Às vezes o Elton conseguia ir comigo, né? Às vezes quando não era o horário que ele trabalhava. E às vezes não coincidia o nosso horário, eu ia sozinha. Mas assim, até esse ponto assim de boa. E eu não estava tendo nada de contração. E como que eu tive assim diabetes gestacional, minha diabetes assim estava controlada. Eu não tomei nenhum medicamento, nem o médico queria me dar insulina, mas daí eu conversei com o médico, eu fiz uma dieta assim bem regradinha assim na alimentação, né? Então não precisei entrar com insulina. Só fiquei assim controlando a glicemia, né? Controlando na alimentação. E então daí todos esses dias foi assim, né? Nas 39 semanas. Tendo assim um super cuidado assim comigo. Até depois vou colocar aqui no vídeo, né? Às vezes que eu fui fazer aqui chama, no Brasil é cardiotoco, né? Aqui chama, agora esqueci o nome na cabeça, como que chama aqui na Itália, que eu ia lá para ver o batimento cardíaco dela. Daí quando eu cheguei na 40 semanas e 3 dias, ainda não tinha nada de dilatação, eu fui fazer esse controle, né, para ver o batimento cardíaco da Aurora e a minha contração. A médica falou para mim, olha, eu fui de manhã, ela falou assim pra mim, você vai voltar à noite não, era às 18 horas, pra você internar que a gente vai fazer uma indução. Eu, particularmente, eu já queria, assim, parto normal, não estava previsto, assim, para fazer uma cesariana, assim, porque eu já tinha escolhido parto normal, e aqui eles não dão, como que eu posso dizer, aqui eles não deixam você escolher, né? Quem vê o tipo de parto é o médico, né? E assim, eles sempre aqui indicam primeiro o parto normal, né? Se a pessoa tiver tudo ok para ter um parto normal. Daí fui, então, voltei às 18 horas no hospital com o Elton. Já pediram para eu levar a bolsa, né, da maternidade, com as roupinhas da Aurora e a minha mala, enfim. Já às 18 horas eu fiz a indução. Tem vários tipos de induções, né, que é com medicamento. Essa aí que eu fiz, coloca assim uma fita no colo do útero, que é para forçar o seu útero a ter contrações, né? Então, a partir de 18h30 na segunda-feira, se eu não me engano foi dia 30 de junho, eu comecei a ter contração. E começou assim a ficar bem dolorido, né? As dores assim foi ficando assim mais constante. Deixa eu voltar aqui e falar uma parte pra vocês que eu pensei que tava filmando e não tava. Então, 18h30 começou as contrações. Eu fiquei sozinha daí no quarto, né? Porque eu falei pro Elton, não tem o porquê você ficar comigo. Você tem o seu serviço pra você ir trabalhar, pra você dormir bem. Eu não quero que você, né, perca, né, dias de trabalho. Porque assim, ele só ia pegar o atestado de paternidade quando a Aurora nascesse, né? Eu falei para ele ir para casa. Então passei a noite inteira ali com contrações, né, as dores, né, começou a vir por causa da indução, doeu muito assim. Mas só que nesse meio tempo eu recebi medicamentos, né, para dor, que não é epidural, porque eu comecei a pedir a epidural assim de madrugada, né, para enfermeira. A enfermeira ela me explicou uma coisa que eu não sabia, né? A epidural, você só pode tomar ela se você tiver com as contrações, né,
ritmadas. E as minhas contrações não estavam ritmadas. Eu estava assim tendo já durante a madrugada dilatação, mas a contração não estava sendo assim ritmada. Então passei a madrugada inteira ali com dor, indo para o chuveiro para aliviar a dor, mas só que não aliviou a dor. De manhã, se eu não me engano, foi acho que 6h45 da manhã, né, do outro dia, no dia 1º, já na terça-feira. Eu estava no quarto, estava fazendo o monitoramento do batimento cardíaco da Aurora, né, que eles levaram o monitor no quarto, estourou minha bolsa, era 6h45 da manhã. Daí eu já avisei o Elton, né, eu já falei assim para ele, ó, pode se preparar para vir no hospital que a Aurora nasce hoje, né? Porque depois quando estoura a bolsa você tem um tempo, né, para o neném nascer. Enfim, fiquei ali, estourou a bolsa, não tinha mais contrações. Eu tive ali, fiquei com 4 dedos de contração, mas assim, não aumentou, não progrediu. Na hora que foi 10 horas da manhã, né, e todo esse tempo eu fui persistente. E o medo, né, de sofrer, ter mais dor, né. Eu pedi a epidural, ela falou assim, não, tá certo, a gente vai dar a epidural, vamos para a sala de parto. Na hora que ela falou, vamos para a sala de parto, meu coração gelou, falei, meu Deus, é agora que a Aurora nasce, é agora. Eu mandei mensagem pro Elton, falei, Elton do céu, venha agora pro hospital, a Aurora vai nascer, eu vou para a sala de parto. Daí isso foi beirando 10 horas da manhã, né? Daí era... Ai, mosquitinho aqui na Aurora. Ó, bom que ela tá dormindo. Também não dormiu à noite, gente, essa noite. Ai, era 4 horas da manhã, ela tava acordada. Voltando aqui pro vídeo. Então, daí fui pra sala de parto. Gente, em todo momento, o pessoal do hospital foram, assim, magníficos, assim, comigo. Eu não tenho nada que reclamar. Me trataram, assim, super bem. Até eu brinquei com o Elton. Parecia que eu tava, assim, em um hotel, sabe? Que eles iam no quarto, perguntavam se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Teve até um momento lá no quarto que a enfermeira fez massagem no meu ombro, na minha costa, porque eu estava com dor. Gente, que experiência, né? Graças a Deus, uma experiência boa. Voltando lá, fui para a sala de parto. Na hora que eu entrei na sala de parto, eu nunca tinha visto assim uma sala de parto igual aquela, assim. Eu pensei que era igual do Brasil, que é aquela maca simples, né? A maca que é como se fosse uma cama que a gente conhece, né? E ali não, era uma sala assim bem bonita, tinha uma banheira verde. Acho que em uns vídeos meus eu já falei pra vocês que eu tinha direito a escolher pra ter a Aurora na banheira, mas eu não quis, né? Que eu ouvi falar que não era muito bom, então eu fiquei com medo. Não era muito bom não, que aquele lugar não era bom, é que a experiência que as pessoas estavam passando pra mim não era boa. Então eu resolvi não ter ela na banheira, né? Que eu pensei em posição, enfim, né? Tipo, se eu for mudar a posição, como eu vou fazer? Eu vou estar na água, né? Daí tinha a banheira, era tudo verde. Até tem uma foto aqui, eu vou deixar aqui pra vocês, que é uma foto que eu sempre olho, assim, sempre me orgulho, né? Da guerreira que eu fui, né? E da dor que eu passei. Eu sempre me refiro, assim, se eu passei aquela situação, aquele momento, aquela dor, eu sou uma mulher que eu consigo aguentar agora qualquer coisa, né? Tudo. E ali naquela sala de parto tinha uma poltrona, né? Uma cadeira de parto verde, redonda, assim, enorme. Tudo limpinho, tudo tom de verde, assim, gente, que magnífico. Daí eu já tava ali na sala de parto, eu fui com a minha... Vocês vão ver na foto, eu tava com a minha camisolinha de coraçãozinho, que é aberta. Na verdade eu levei 2 abertas, né, camisola aberta. Olha quem tá acordando. Psiu, psiu. A gente não pode demorar aqui pra ir trocar sua fralda, né, meu amor? Hoje a gente veio com o bebê conforto, daí fica ruim de trocar a fralda, né? Mamãe já tá terminando aqui. Então, eu recebi a epidural. A epidural, ela durou assim 2 horas, né, o efeito em mim. E depois que acabou essas 2 horas eu pedi mais a epidural. Ela falou assim que não podia me dar mais, né, esse medicamento, porque a minha contração não estava assim mais ritmada. E o que aconteceu nesse meio tempo? Meu oxigênio caiu, né, o meu oxigênio, eu tive que entrar no oxigênio. E
o que teve também assim de problema foi o coraçãozinho da Aurora. Ele teve uma alteração, né? O coraçãozinho dela tava tipo fraco. Acho que por causa da contração, do efeito da epidural, então alterou os batimentos cardíacos da Aurora. Então daí por esse motivo eu não pude mais tomar a epidural. Até eu falei pro Elton, falei assim, agora eu vou ter a Aurora assim na marra, né? Na força. Né, vai dar tudo certo. Vou ter assim sem medicamento para dor, né? Porque eu não queria que alterasse, né? Acontecesse alguma coisa com ela por vamos dizer, algo que eu queria, né? Tipo, porque eu queria tomar um medicamento para não ter dor. Enfim, daí fiquei ali, fiquei esperando. Daqui a pouco juntou assim vários médicos, eles saíram assim correndo assim. Falaram assim pra mim, porque a Aurora já estava encaixada, mas assim eu tava com 6 dedos e esse dedo assim fazia 2 horas que não aumentava a dilatação, né? Continuava tendo assim 6 dedos de dilatação. Daí o médico veio e falou assim pra mim, olha, a gente tentou o parto normal com indução, não deu certo e pra, né, você e nem a bebê sofrer, né? Sofrer, a gente já tinha sofrido, né, um pouco, né? A gente vai fazer uma cesariana em você às pressas. Gente, foi uma coisa assim muito, muito rápido, sabe? Eu tava muito cansada, isso foi beirando, acho que, não sei se foi 3 horas da tarde. E o Elton a todo momento ele tava comigo, ele colocou aquela roupa verde, né? Verde não, acho que era verde mesmo. Ele ficou ali comigo na sala de parto. Daí os médicos falaram assim pra mim, vamos fazer a cesariana em você. Foi muito rápido, eles montaram assim uma equipe médica, eu acho que em menos de 15 minutos. Começaram já a dar um monte de papel para eu assinar, né, da cesariana, né, se eu poderia receber bolsa de sangue, tal, um monte de coisa. Eu assinei ali, deitada na maca. E assim, já me colocaram no centro cirúrgico, que era do lado. Só que no centro cirúrgico o Elton não pôde entrar comigo, né? Foi feita a cesariana e eu fiquei lá, né? Antes de fazer a cesariana, eu tava com muito medo, porque eu preparei assim meu psicológico pro parto normal, né? Não pra cesariana. Então eu fiquei com medo ali na hora, até teve uma hora assim que eu comecei a rezar, né? Eu sou católica, né? Então eu comecei a rezar ali. Eu rezei Ave Maria, Pai Nosso. E como eu tava muito cansada e o efeito da anestesia acho que tinha pegado bem, né? Eu tava assim, consciente. Só que assim, a epidural que deram, né, que é mais profunda a injeção, é pra só ficar dormente da barriga, da cintura pra baixo, né? Então eu não tava sentindo assim da minha barriga pra baixo. Daí eu até brinco com ela, falei assim, eu acho que um médico passou a mão no meu rosto. Tipo assim, porque eu tava rezando com a cabeça virada pra cima e assim, com a boca bem, não mexendo muito a boca, sabe? Acho que ele pensou que eu tava tendo alguma coisa. Foi e começou a fazer carinho assim no meu rosto, assim, foi uma sensação assim super legal. E eu não escutei a Aurora chorar. Daqui a pouco veio a enfermeira com aquele pacotinho, assim, até vou colocar aqui no vídeo pra vocês a foto. A Aurora, assim, enrolada num pano branco. Gente, que sensação. Eu sei que, assim, foi automático. Eu falei pra ela, né, tudo eu falei em italiano, né, pra ela. Olha como a cabeça da gente é, né. Eu falei em italiano com ela, tá? Até com os médicos lá eu falava em italiano, que eu passei mal na sala de cirurgia, né. Minha cabeça começou a girar, daí eu conversei com eles, falei o que eu tava sentindo. Daí, né, voltando aqui na hora que a Aurora nasceu. Ela olhou pra mim, ela deu uma piscadinha, assim, sabe quando aperta os olhinhos, assim, tipo, acabou de ver a luz do dia, né? A luz, né? A luz saiu do forninho. Ela olhou assim pra mim, olhei pra ela. Ai, chorei, gente, chorei, assim. Da enfermeira veio, trouxe ela perto de mim. Até assim, mas não encostou, né? Rosto, não colocou ela em cima de mim. Daí na hora que ela saiu, eu falei assim pra enfermeira de novo, posso ver ela de novo? Daí a enfermeira foi, trouxe ela pertinho pra mim de novo, porque eu morro de medo de trocarem bebê, né? Então eu queria olhar dela de novo pra ver assim o rostinho dela, pra guardar a fisionomia dela, pra depois quando eu pegasse ela, falar assim, não, essa aqui é mesmo minha filha, né?
Até antes disso eu falei pro Elton, falei assim, ó, deixa eu lá, na hora que a Aurora nascer não ligue pra mim, eu quero que você siga a Aurora, né? Você vá pra Aurora a todo canto com ela. Mas não, mas assim, eles tiveram todo cuidado, a Aurora nasceu, eles já colocaram uma pulseirinha na Aurora, já tinha uma pulseira pronta ali pra mim, colocar em mim. A Aurora, ela nasceu no dia 1º de julho, né, às 15h39 da tarde. Nossa, eu não esqueço esse momento assim, nunca, 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 nunca saiu da minha cabeça. É uma experiência assim totalmente mágica, né? Mágica. A maternidade tem, né, sua canseira assim, mas ela é mágica. Enfim, daí eu fui pro quarto depois. A Aurora ficou um pouquinho na observação, porque como ela demorou um pouquinho para nascer, né, que ela ficou encaixada, né, em mim no que eu ia ter ela no de parto normal. Eles ficaram controlando a respiração dela. Acho que deixaram ela um pouquinho no oxigênio, né? Porque daí o pediatra falou assim que por causa do pulmãozinho dela, mas é um procedimento que eles fazem com um bebê que demora um pouquinho para nascer. Ela nasceu com 40 semanas e 4 dias. Daí eu fui pro quarto. Eu fiquei 24 horas, né? 24 horas não. Eu fiquei 12 horas sem me mexer. Então até a primeira fralda, o Elton, né, que trocou, e ficamos ali no quarto. Eu fiquei internada 4 dias, né? 4 dias não, fiquei internada 5 dias. O primeiro dia que eu fui fazer a indução na segunda-feira. E depois 4 dias depois que a Aurora nasceu. A Aurora nasceu assim, perfeita, graças a Deus, né? Eu pedia tanto assim para Deus. Ela nasceu uma bebê grande. Ela nasceu com 50 centímetros e quilos, né? Ela estava pesando 3 quilos 300, agora não, quase 3,5, sabe? Agora na cabeça assim não vem o quilo na cabeça. Que depois ela perdeu um pouquinho de quilo, né? Por causa do leite que não tinha descido. Mas depois que voltou meu leite, os quilos dela foi aumentando, né? As gramas, né? Ela ganhou peso. E a gente ficou ali esses 4 dias, né? 4 dias depois que ela nasceu. E nossa, eu não tenho assim o que reclamar, assim, o atendimento dos médicos, do pediatra, das enfermeiras, obstetras assim que ficaram assim junto comigo. Aqui o berçário, né, se chama nido. As enfermeiras do berçário pegavam a Aurora assim todo dia na parte da manhã, beirando umas 7 horas da manhã, para dar um mini banho, né? Então a primeira troca do dia da roupinha eu dava para elas. E elas colocavam na Aurora, né, a roupinha que eu queria. Que mais que eu posso falar para vocês de lá? E o que aconteceu também, eles tinham assim todo o cuidado comigo. Eu comecei a tomar uma injeção para trombose lá no hospital. Minha perna ela ficou assim hiper inchada. Eu fiquei tomando lá. E depois, quando eu tive alta, eles me deram uma caixinha com 10 injeções, né, para eu aplicar em casa. Então, em casa, eu aplicava todo dia de manhã a injeção da trombose, eu aplicava. Tchau, sabe? Eu aplicava essa injeção da trombose todo dia de manhã, né, quando eu tive alta. E no hospital também a minha glicemia voltou ao normal, né? Então, hoje eu não tenho diabetes, né? Graças a Deus eu controlei a glicemia diabetes, né, no final da gestação. E pessoal, eu acho que é isso, assim, sabe? Então, fui atendida super bem aqui no hospital. Todo mundo me atenderam bem, fizeram os procedimentos comigo assim, todos assim com excelência, né? Eu não reclamei de nada. Os meus pontos da cesárea foi bem feitinho. Nossa, parece até que é marquinha assim da pele. Ficou assim bem baixo mesmo. E até interessante, né? No Brasil, o ponto da cesárea você tira depois de 7 dias. E aqui não. Até depois, quando eu pude levantar, eu falei para a enfermeira que eu queria
tomar um banho. Ela falou, pode. Daí eu já levei minhas coisas, eu queria lavar o cabelo, eu queria tomar banho e tal, tal. Daí ela falou assim pra mim na hora que eu tava no banheiro, mas você não pode me molhar o curativo dos pontos e nem o curativo que tava na minha costa, né, que era da epidural, que só tira depois de 12 horas. Daí eu tinha que tomar aquele banho de gato, tipo assim, só com um paninho mesmo, né, pra lavar as partes assim, né, tudo, pra não molhar o curativo que tava aqui no ponto da cesárea e o da costa, né, que a epidural é na costa. Daí no dia que eu tive alta na sexta-feira, a enfermeira tirou o curativo e já tirou os pontos. Então, gente, teoricamente, como a Aurora nasceu dia 1º, eu fui embora na sexta-feira, os 4 dias já tiraram pontos referente a 4 dias. Daí ela só falou pra mim tomar cuidado, fazer a higienização, não deixar inflamar. Nossa, secou assim rapidinho meus pontos, né? E eu não precisei voltar no hospital para tirar o ponto, porque eu já tirei no hospital. Então, essa parte aí foi muito, muito bom. E as enfermeiras também ali do nido, esqueci de comentar com vocês, chamaram eu pra ver como se dava o banho na neném, pra mostrar como que cuidava do umbigo, pra mostrar o que elas usavam assim, né, de medicamento pra fazer a higienização do umbigo. Nossa, eu super adorei, super adorei. Então, isso, gente, eu queria assim mostrar pra vocês, né, mostrar não, né? Tem umas fotinhas que eu vou colocar aí, né, pra mostrar a sala de parto, mas até não filmei lá porque acho que vocês entendem, né? Na hora é um momento muito assim íntimo, né, muito delicado, então não dá pra ficar filmando. De agora mesmo que eu tô contando pra vocês como foi minha experiência, que eu não tenho nada a reclamar, assim. Nossa, foi uma experiência assim magnífica, todo mundo me tratou bem. Trataram bem a Aurora ganhou lembrancinha do hospital, chupeta. Depois eu mostro pra vocês a caixa que ela ganhou, que tinha umas coisas que eu até já usei, que veio fralda, essas coisas assim, né? E é isso, pessoal. Então agora eu vou finalizar o vídeo aqui. A dona Aurora tá dormindo. Durante o dia ela dorme bem, à noite que eu sofro aí. Sofro assim entre aspas, né? A gente ama um pedacinho desse de gente aqui, né? É que tem que dormir, né? Tem que dormir à noite. E agora, aos poucos, eu quero ver se eu faço mais vídeo assim pra vocês, que esse tempo assim tava complicado fazer vídeos, porque a Aurora, ela depende praticamente 100% de mim, né? Agora, o Elton sempre me ajudou, mas assim, ela depende bastante de mim. Então agora como eu tô conseguindo assim, tô conseguindo fazer mais coisas, né? Agora que eu tô conseguindo assim voltar pra minha vida normal, teoricamente, né? Assim, me programei agora assim para limpar a casa, para fazer as coisinhas e ao mesmo tempo assim cuidando dela, né? Quando ela chora, eu paro de fazer tudo e vou atender ela. E agora acho que fica mais fácil de eu fazer o vídeo para vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que falei várias vezes isso, né? Então me desculpe aí se eu repetir palavras. Estou um pouquinho enferrujada para fazer vídeo, mas eu queria só contar para vocês como que foi a minha experiência de parto. E depois eu conto as outras novidades para vocês, né? E as outras experiências que eu tô tendo com a maternidade eu conto para vocês. Então um beijo a todos, fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Agora quem dá tchau. Tchau!